Fala, empreendedores! Tudo bem com você? Espero que sim. Espero que você esteja correndo atrás dos seus sonhos e, claro, realizando cada um dos seus objetivos. Empreendedor, deixa eu contar para você a história de um casal apaixonado, mas que tomar uma decisão muito difícil para que pudesse seguir a sua vida. Então, ouça essa história até o final. Havia um casal jovem e que passava por dificuldades e que precisava tomar alguma atitude drástica para conseguir mudar. É então em que o homem decide sair da sua casa, deixar a sua esposa, deixar a sua cidade, para ir em busca de uma oportunidade, de algo que pudesse trazer para eles um conforto, trazer para eles uma segurança, uma oportunidade, algo que pudesse realmente transformar a vida deles. Só que nessa partida, esse homem sofre muito, porque ele teria que deixar a sua mulher e a sua casa sem saber quando voltaria e se voltaria. Mas mesmo assim, determinado em conseguir mudar essa história, ele sai da sua casa e vai em busca dessa oportunidade. Ele consegue emprego em uma família que acolhe ele, uma família onde o homem, ele era um empresário muito bem sucedido, ele tinha grandes fortunas e mesmo assim dá essa oportunidade. E esse homem se torna muito grato por essa oportunidade. Ele aprende muitas coisas e ali, ao passar do tempo, ele se torna não mais um funcionário, mas sim alguém da família, quase um filho. E depois de todo esse tempo, esse homem decide voltar para casa, pois ele já tinha juntado um bom dinheiro e ele sabia que a partir de então ele conseguiria escrever uma nova história. E quando esse dia chega, da mesma forma que ele saiu da sua casa sobre lágrimas, ele se despede dessa família que o acolheu e o recebeu como filho, em lágrimas também. Mas antes que ele pudesse ir, esse homem o faz uma proposta, aonde ele poderia escolher levar todo o dinheiro que havia juntado ou receber 3 conselhos. Como essa proposta vinha de alguém que ele confiava e de que ele sabia que teve muito resultado, ele escolhe deixar o dinheiro de lado e receber os 3 conselhos. O primeiro conselho era: não tome atitudes, não tome caminhos curtos, por mais que te pareçam confortáveis. Não se intrometa na vida dos outros, mesmo que aquilo te chame a atenção demais. E o terceiro e último conselho: não tome atitudes precipitadas. Mesmo que pareça saber exatamente o que está acontecendo, ainda assim, espere um pouco mais para que você possa ter certeza. Dito isso, então, o homem o agradece e antes que ele saísse, esse seu ex-patrão decide lhe dar um pão para que no meio do caminho ele pudesse se alimentar, caso sentisse fome. É então que nessa jornada ele encontra um homem no meio da rua e que o pergunta: Ei, você não é daqui, aonde está indo? E ele responde: estou indo em encontro à minha esposa, a mulher que eu amo está me esperando. E esse homem diz: mas por esse caminho que você está indo vai demorar demais. Pega aquele caminho ali, ó, ele é mais curto, você chegará em muito menos tempo. Então o homem agradece e faz esse caminho mais curto. E no meio do caminho ele percebe que tem muita pedra, que é um caminho estranho, e ele lembra do primeiro conselho: nunca tome caminhos curtos. Eis então que esse homem volta e continua o teu caminho por onde havia começado. E aí, o mesmo homem que havia indicado aquele caminho pergunta: por que você decidiu mudar de rumo? E ele diz: nem sempre os caminhos mais curtos são os melhores caminhos. E este homem fala: ainda bem que você escolheu, porque ali havia uma emboscada. Eu sou ladrão e preparei aquele caminho para que você pudesse ser saqueado, ser roubado. Então, peço desculpa e continue o seu caminho, não pare. E esse homem faz exatamente isso. Ele continua o caminho dele. A noite chega, ele já não enxerga mais nada à sua frente e decide parar em um hotel muito simples para que pudesse descansar. E ao chegar nesse hotel, ele percebe que é um hotel muito parado, um hotel muito vazio, mas mesmo assim ele já estava cansado e resolve ficar por ali mesmo. De noite, ao calar do dia, ele começa a ouvir uma briga, ele começa a ouvir barulhos, mas ele se lembra do segundo conselho, aonde ele decide não se intrometer naquela discussão.
No dia seguinte, ele sai desse hotel e logo na recepção, a mulher o pergunta perplexa: Ei, você não ouviu nada? Você não quis saber o que estava acontecendo? E ele diz: Eu ouvi, mas preferi não me intrometer. E ela diz: Você fez muito bem, pois todos o que à noite saem para ver o que acontece e acabam morrendo, pois aqui passa um homem que ele procura matar a todos aqueles que saem do seu quarto. E esse homem segue a sua viagem. Até que já não mais aguentando o peito apertado, a saudade esvaindo pelos seus olhos e coração, ele chega na sua casa. De ponta de pé, de longe, vê a sua mulher na varanda, como ele ainda se recordava. Mas algo diferente está acontecendo. Junto dela tem um homem novo, um rapaz, que a abraça e a segura bem forte no peito. Já não mais conseguindo controlar, ele desembaia uma faca e decide atacar aquele homem que por vezes então está abraçando a sua mulher. Aquela que ele tanto sentiu falta, aquele que ele fez o sacrifício de deixá-la para poder voltar e dar-lhe uma vida melhor. Mas ele lembra do terceiro conselho e decide guardar aquela faca. Mas não consegue controlar aquele ódio, aquela raiva, e ele chega de uma vez só, empurrando aquele homem para longe e perguntando para sua mulher: Quem é este homem que te abraça? Quem é este que te faz tanto carinho enquanto eu estava longe? E ela, com a voz embargada, os olhos cheios de lágrimas, começa a dizer: Ó, meu marido, este é o nosso filho. Quando você se foi, eu estava grávida e nem tive tempo de lhe dizer. E hoje esse rapaz que você está vendo tem 18 anos e é o nosso filho. Naquele momento, então, o homem começa a chorar desesperado, pois se ele não tivesse escolhido os 3 conselhos, e principalmente o terceiro deles, ele havia matado seu filho. Pois o terceiro conselho dizia: não tome atitudes desesperadas. Não faça nada sem pensar. É então que abraça o teu filho, ele pede desculpa daquilo que ele quase teria feito. E ele se lembra do pão que havia ganhado, pois ele ainda não tinha comido, esperou para compartilhar com a sua esposa e agora com seu filho também. E ao partir o pão, ele descobre algo que ele jamais esperava. O pão estava repleto de dinheiro e uma carta, dizendo que se ele havia chegado até aquele momento, foi porque ele respeitou e obedeceu os 3 conselhos, e que aquele dinheiro era só a recompensa pelas escolhas que ele havia feito. Querido, entenda, a vida vai te colocar muitos obstáculos, a vida vai te colocar muitas possibilidades em que vão te fazer pensar, em que vão te deixar confuso, mas é importante que você siga o teu coração e faça aquilo que você gostaria que outras pessoas também pudessem fazer, aonde não te trará arrependimentos, aonde te levará para caminhos que você sempre buscou. Siga os 3 conselhos e você verá que haverá recompensa.